Olá, como estão? Mais uma vez aqui para nossa terapia em grupo no Viva Vidas Vivas. E como nós combinamos este mês, nós estamos trabalhando contos coletados pelos irmãos Grimm. Então eu trouxe mais um continho aqui e nós vamos falar de, a questão das versões, né, que a gente sempre fala, né? Aqui no livro está escrito que o nome do conto é Os Músicos Viajantes. Mas eu andei pesquisando e eu encontrei algumas versões que chamam esse conto de O Músico de Bremen. Em vários, não encontrei outro lugar que chamasse de Os Músicos Viajantes, embora o contexto de fato da narrativa da história, esses supostos músicos vão mesmo viajar. Nesse conto nós vamos abordar mais uma vez a questão da jornada da transformação, mais diferente dos outros contos que nós trabalhamos aqui nos nossos últimos encontros do Terapia em Grupo. A motivação para essa jornada de transformação ela é diferente, ela tem uma motivação mais impactante, mais emergente, sabe? Mais urgente de fato para que aqueles personagens que estão compondo essa jornada se movam, né? Se desloquem, mudem o cenário onde eles estão inseridos. Então, só para quem está chegando aqui, seja realmente muito, muito, muito bem-vindo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Rosângela Corrêa. Muito bem, vamos ao conto. Eu vou contar ele hoje, eu não vou começar a ler porque é diferente, sabe? Eu percebi que esse conto especialmente, a maneira como ele é contado, ele está bastante diferente do que está apresentado aqui no livro e do que eu encontrei em outros 3 lugares na internet que trazem esse conto. A essência da história não muda, né? Mas alguns detalhes, algumas formas como ele é apresentado muda, interessantemente. Mas dá conta, né, de que era uma vez, vamos lá, começar da maneira mais adequada para contos. Era uma vez um fazendeiro que tinha um burro que nasceu na fazenda e cresceu sua vida toda nessa fazenda, trabalhando e auxiliando em todas as demandas, né, os trabalhos que eram necessários ali na fazenda. Mas na medida que o tempo avança, esse burro envelheceu. E nesse envelhecer, ele naturalmente começa a não corresponder à maneira como o fazendeiro, como os proprietários dele, queria que ele atendesse às demandas do trabalho do dia a dia. E ele, foi envelhecendo, ele carregava menos peso, era mais vagaroso, e isso começou a ser percebido. E aí há há versões que dão conta que o fazendeiro, né, uma versão mais amistosa, assim, pelo menos desse início, dá conta que o fazendeiro já está pensando numa alternativa para criar, né, para dar uma vida mais tranquila para esse burro e tal. E nas outras, maior parte dos contos dão conta que o fazendeiro fica, de maneira muito pragmática e cruel, obviamente, que ele vai se desfazer do burro, né? E se desfazer do burro, tenho em mente que em algumas das versões, sacrificá-lo efetivamente. Em outras, ele é ainda mais pragmático, vamos dizer assim, que ele fala para a esposa que o burro já não está mais atendendo mais e que ele vai vender o burro para um fulano qualquer lá, que com a pele desse burro vai fazer alguns tamborins e assim eles conseguem ganhar mais algum dinheirinho. Independente de como foi ou não foi essa percepção e essa maneira como esses proprietários lidam com o fato do burro, né, que foi uma mão de obra, né, um funcionário, né, um grande colaborador de uma vida toda ali para aquela fazenda. O burro, percebendo, ele sente no ar que tem alguma coisa perigosa, né? E aí, com essa percepção, sem muitas definições, não que ele tenha ouvido alguma conversa do gênero, mas ele sente no ar, né, bem intuitivamente, ele sente no ar que algo há possibilidade de acontecer de maneira desagradável e muito problemática para ele próprio. Ele resolve fugir. Ele decide que ele vai
sair da fazenda, escondido naturalmente, e no conto do livro fala que ele decide que ele vai para uma cidade grande. Nos outros lugares todos, como eu comecei contando, né? Ele vai para uma cidade chamada Bremen. E aí eu fui pesquisar o que é essa Bremen, já vou contando algumas coisinhas para poder já ir exemplificando e dando as informações do conto, porque eu acho que fica mais claro nessa observação. Bremen eu fui pesquisar, na verdade era muito recorrente, vários contos, especialmente ali da região da Alemanha e dos países vizinhos, que é primordialmente onde os irmãos Grimm coletaram esses contos e fizeram a compilação dessas narrativas que eram passadas, né, verbalmente entre as gerações. Era muito comum, tinha de fato uma cidade chamada Bremen, e aí era muito comum que as pessoas se direcionassem para essa cidade, os contos fizessem referência a essa cidade, porque ela é uma cidade, essa cidade e a região que compunha esse local físico ali na região da Alemanha, e ele se desenvolveu de maneira diferente dos padrões estabelecidos na época, né, que eram geridos pelos senhores feudais. Então ele acabou, né, essa região acabou se desenvolvendo de maneira muito mais autônoma e não ficava restrito aos ditames, né, que eram proclamados e exigidos, né, de cada feudo que tinha ali o seu aglomerado de civilização e de comércio e de tudo mais. Então essa cidade ela era um polo comercial e sempre era muito tido como uma possível bem-aventurança. Quem fosse lá teria trabalho, conseguiria se desenvolver, teria uma boa vida. Então, quando nada dava certo, a primeira iniciativa que muitas pessoas daquele momento, né, daquele tempo história ali, para poder, né, se salvar, para poder se desenvolver e dar uma vida melhor para si próprio e para a família, acabavam se dirigindo para essa cidade ou para aquela região. E aí no conto esse burro também fala que ele vai para Bremen, porque, né, é o caminho, né, o destino certo para quem quer fugir do sofrimento, né, da mesmice, da dificuldade que está ali posta, para poder né, mudar a vida, se recuperar. E aí ele vai caminhando, né, pela estrada e caminha uma longa distância até que chega um ponto dessa caminhada e ele encontra com um cachorro que estava muito ofegante, cansado, obviamente muito cansado, sem conseguir até recuperar o ar de tanto que ele havia corrido para chegar até aquele ponto. E aí o burro, muito curioso e muito simpático, né, ele interagia com todos que ele foi encontrando pelo caminho. Ele pergunta para o cão o que estava acontecendo, por que ele estava sem fôlego, o que havia acontecido com ele para ele estar ali naquelas condições. E aí o cachorro explica, né, lamentoso, tal, que ele também que ele tinha fugido da casa do dono dele, porque era um cão de caça. E também a exemplo da história do burro, ele também tinha crescido, se desenvolvido ali naquela família e sempre, né, servindo como caçador, como um colaborador nas caças, efetivamente, para trazer alimento para a família. Mas ele também envelheceu e não tinha mais a habilidade de outrora, né, de fato ir lá e conseguir apanhar o objeto de caça, né, que ele estava ali proposto. E aí o dono fica muito irritado com ele e vai para cima dele. Para algumas versões dão que vão esganar o pescoço, outras versões dá que vai bater nele, outras versões dá que vai efetivamente matar ele, porque afinal de contas para aquele dono ele entende que esse cão já não é mais útil. Uma relação muito operacional mesmo, né? Muito cruel, não tinha uma sensibilidade, não tinha afeto ali envolvido naturalmente. E aí, como ele consegue escapar, né, dessa investida desse dono, ele não tem mais condições de voltar para aquela casa, para aquela família, porque ele voltando, ele naturalmente vai ser de novo posto em perigo, né, desse dono, que ainda por cima provavelmente ainda estará com raiva, porque afinal de contas ele fugiu no auge de um momento histérico lá, nervoso do proprietário.
E aí o burro fala, não, eu entendo perfeitamente, eu vivi algo similar, né? Tem uma total empatia ali com a história daquele cão. E aí o cão lamenta que ele fala algo do tipo, eu não sei o que vai ser de mim, porque eu não sei como eu vou me manter, né? Afinal de contas, ele era um colaborador ali sendo caçador, mas ele era alimentado por essa família naturalmente. E ele não sabe como que ele vai se manter, porque afinal de contas ele não tem mais a habilidade que ele tinha de fazer as caças e, teoricamente, fazer o autoalimento. E aí o burro fala, olha, né? Fala para ele da ideia, do objetivo desse início de trajetória, de caminhada até a cidade de Bremen, que ele está interessado em ir lá. Ah, um detalhe que eu acho que eu não mencionei. Essa não é, ele não tem só a ideia de ir a Bremen, a essa cidade importante. Ele tem a ideia de ir a Bremen, e aí qual é a intenção dele para ele se desenvolver, né? Se estabelecer ali naquela cidade, ele vai com a intenção de se tornar músico. É muito interessante, porque não tem nenhuma amarração na história pregressa de que ele era músico, né? De alguma maneira ele tinha ali alguma manifestação artística, e ele sai com essa nova vida em mente, né? E de mudar radicalmente não só o local, não só o destino, não só a maneira como se relacionar, mas também e especialmente a maneira de se expressar, que no caso através da veia artística, né? Então ele quer ir lá para se tornar músico, ou entrar numa banda, depende da versão, ele fala, eu vou lá para entrar numa banda e tal, e em outras, a maioria, ele mesmo vai montar a banda, que é o que acontece durante a viagem. E aí ele propõe isso pro cachorro, e o cachorro não titubeia, aceita de pronto, e os dois começam a seguir essa viagem juntos, com destino a Bremen, para se tornarem músicos e ganharem algum dinheiro ali para subsistência. Andam mais um pouco e aí se deparam e encontram um terceiro elemento, né, um terceiro personagem, que é uma gatinha. Uns dão conta que é um gato, outras versões dão conta que é uma gatinha, que tá ali toda triste, melancólica, né, sofrendo lá a dinâmica dela, e aí eles param para conversar com ela, viu, mas o que tá acontecendo, quer saber qual é a condição dela, porque é que ela tá ali perdida, sozinha e triste daquela maneira. E aí a gatinha conta a história, que assim como os dois primeiros, também cresceu numa família. E aí ela também não é mais a gatinha jovem de outrora, e ela não tem mais a habilidade, nem a vontade, nem a disposição de sair correndo pela casa procurando ratos, né? Caçando os ratos para livrar a família daquele inconveniente que seria os ratos. Que ela tem muita mais disposição e vontade de ficar quietinha perto da lareira para tirar o seu cochilo. E aí, né, também as versões dá uma outra informação diferente, mas que não muda muito. Também a proprietária, a dona dela, no momento de fúria e irritação, vai para cima dela para bater na cabeça dela, porque ela não tá mais, né, ali fazendo o que lhe competia, supostamente lhe competia, que era livrar a casa das investidas dos ratinhos. E aí ela também consegue escapar da fúria dessa dona e da ama, tem uns que chamam essa dona de ama, da fúria dessa ama, dessa dona, e vai para a estrada também sem nenhuma possibilidade de perspectiva de retornar a essa família, porque se retornar, o destino também é certo, assim como é da história dos outros três. E aí também e também se lamenta, que não sabe como é que ela vai sobreviver e tal, e aí o burro e o cachorro também convidam elas para poder seguir com eles viagem, né, para a cidade de Bremen, com o objetivo de se tornarem músicos, e ali, né, agora já são 3, se ela topar, para poder se desenvolver, e iam fazendo companhia um pro outro e tal. E aí ela topa, naturalmente, porque ela não tem muito o que perder, não tem muito aonde ir. E aí ela resolve seguir com eles dois, são 3 agora, caminham mais um pouco, e aí entra o nosso quarto personagem, que muito similar aos anteriores, também tem a dinâmica. Aqui, no caso, na verdade, não tem a informação escancarada de que o fato do sofrimento possível que ele teria seria por conta da idade, mas sim por uma questão de escassez, né?
Eles vão caminhando e aí encontra o galo, né? E aí esse galo tá lá cantando a plenos pulmões, né? Fazendo toda empoleirado num determinado ponto lá e cantando a plenos pulmões, e o burro já chega aplaudindo ele, né? Cumprimentando e elogiando, né? Aquela potência daquela voz, e já vendo o vocalista da banda provavelmente. E aí eles se aproximam desse galo. E aí começa a conversar com ele e tal. Nossa, mas por que você tá aqui, né? Puleirado e cantando dessa maneira tão desenfreada. E era noite, sabe? Porque já ia caindo a noite. Já tava no fim da tarde, assim. E teoricamente pro galo não deveria ser naquele momento que ele cantasse. Ele deveria cantar no início da manhã, né? E aí ele explica que ele tá cantando ali no fim do dia, né? No fim da tarde. Porque ele ouviu... que ele reclama, não, mas onde eu moro, né, as pessoas com quem eu moro não valorizam toda essa minha voz, né, essa minha potência vocal, e vai ter uma festa, né, uma celebração no final de semana, e aí eu vi a minha dona conversando com o cozinheiro que eles vão me sacrificar, vão me fazer de alimento, né, de prato principal para poder receber pessoas e convidados importantes que vão visitar. Versões e versões, mas vamos ficar com essa que um convidado importante vai visitar aquela família, e aí eles resolvem que eles vão fazer o galinho assado lá. O galo, né, escuta isso e aí ele não foge. Esse também é um ponto importante, ele interessante e diferente dos outros. Ele ainda não estava... ele escuta, mas ele ainda não estava com a vida em momento crítico, né? Ele não estava ali sendo atacado, ele só escuta que ele provavelmente será o prato do final de semana, do evento importante. Ele não tem essa iniciativa que os outros tiveram por instinto mesmo de sobrevivência, de sair daquele local e buscar uma outra alternativa. Ele vai para o lugar onde ele fica lá empoleirado e fica cantando a plenos pulmões para poder aproveitar o tempo que lhe resta. Ele está muito resignado nesse contexto. E aí aquela trupe, né, acaba falando para ele, não, mas vamos com a gente, não tem nem o que pensar. Se você vai ser assassinado, né, vai ter o pescoço degolado, vamos com a gente, porque a gente está indo para Bremen e tal. Ele explica de novo a situação e o galo resolve ir junto com eles. E aí tá lá, então, o burro, o cachorro, a gatinha e o galo agora, que acaba entrando para essa turma, seguem viagem, caminhando pela estrada de terra, até que a noite cai, de fato, não dá tempo, eles caminham, né, desde o início do burro lá, ele tá caminhando um dia inteiro, e aí a noite cai e eles resolvem que eles vão montar um acampamento, vão dormir ali um tempo para o dia seguinte seguir viagem até a cidade de Bremen, que é o objetivo principal deles. E aí eles saem da estrada, entram no bosque para poder ficar minimamente ali resguardado e protegido, para não ficar lá às vistas, né, à mercê de passantes que possam fazer mal a eles. Eles se afastam um pouquinho da estrada e aí eles vão, né, o burro, o gatinho e o cachorro se acomodam ali embaixo da copa da árvore, né, e o galo sobe a árvore no galho mais longe, né, mais alto que ele consegue, porque ele entende que ele ficando mais alto, ele vai ficar numa situação de maior segurança, vai ficar mais seguro do que mais baixo, mais no chão. E aí nessa subida ele tá lá, como é característica e natural do instinto deste galo, ele olha para todos os lados para poder fazer a observação do local onde ele está, né, ter uma vista geral do que está. A questão do distanciamento, né, gente? Interessante essa posição. Sendo diferente dos outros 3 de comportamento, ele ainda tem inerente essa dinâmica de subir até o alto e tentar ver o jogo, ver o tabuleiro de uma outra perspectiva, fora do contexto. E aí nessa movimentação ele acaba percebendo que lá longe tem uma casinha, uma iluminação que provavelmente é uma casa. E aí ele grita para os companheiros, olha... Tem uma casa um pouquinho mais pra frente e tal, tem uma iluminação, acho que nós podemos
poderíamos ir lá para tentar comer alguma coisa, não, né? E o cachorro fala, eu não ficaria aborrecido, eu gostaria muito de um ou dois ossinhos que tivesse uma carninha para poder aplacar a minha fome, né? E aí os quatro decidem que a melhor alternativa é realmente tentar se aproximar daquela casa para ficar, beber uma água, enfim. E vão, os quatro, né? Bosque adentro, né? Mato adentro. Aí eles andam, até que conseguem de fato se aproximar. E aí tem lá uma iluminação, um barulho e tal. E aí o burro se aproxima da janela, porque ele é o mais alto. Ele se aproxima da janela e observa que tem um monte de ladrões. O conto já dá assim mesmo. Há versões que dão conta que as pessoas da região sabiam que os ladrões da região ficavam ali numa residência ali naquela região. Quando o burro olha pela janela, ele tem esse insight, essa percepção de que trata-se dos ladrões que estão ali se refastelando com o trabalho do dia. Então tem uma mesa farta e tal, e aí o cachorro todo ansioso pergunta o que você está vendo, aí ele conta que tem uma mesa farta, que os ladrões estão lá se refastelando na comida, na bebida e tal. E aí o gato e o galo e o cachorro ficam lá, puxa vida, a gente podia também, né, comer disso, eu adoraria, tá, eu tô com fome. E aí algumas versões dão conta que, eu achei bonitinho uma dessas versões, mas a maioria fala que, enfim, aí o burro que tá ali vendo pela janela, vendo toda aquela celeuma, ele tem uma ideia, tem um plano, e aí ele fala pro cachorro, versões e versões. Essa versão que é que eu vou contar, que eu acho mais interessante, ele fica só nas duas pernas, duas patas, e põe as outras duas patas apoiado na janela, né, próxima à janela, na parede próxima à janela. Encosta a testa no vidro da janela e manda o cachorro subir em cima das costas dele. E aí o cachorro sobe em cima das costas deles também, fica lá posicionadinho, e aí fala pra gatinha subir em cima dos ombros do cachorro, e o galo fica empoleirado, né, sobe em empoleira em cima da cabecinha da gatinha. Então fica lá, né, aquela estrutura, né, aquele totem interessante de burro, cachorro, gata e galo. E aí eles combinam que ao sinal de um deles lá, que eles vão começar a cantar, né, para poder chamar a atenção de quem tá lá dentro. Num conto que eu achei bem fofinho, bem interessante, existe uma pitada de inocência, porque dão conta que eles têm sim esse plano, essa iniciativa e essa ideia, e põem ele em prática, com o objetivo de já exercitarem, né, o objetivo de ir a Bremen, que era se tornar músicos. Então eles estão ali, né, estruturados em uma única dinâmica, né, fazendo a movimentação e a manifestação do canto coletivo. Então eles esperam que os habitantes ali daquela casa, né, se sensibilizem, gostem, e aí em retribuição por aquela apresentação, né, que eles fossem regalados com comida, com água, enfim, com algum dinheiro, se fosse o caso. E aí eles estão com essa iniciativa, com essa ideia inocente de fazer uma apresentação artística para aqueles ladrões, para poder serem acolhidos, mesmo que passageiramente. A maioria dos outros lugares que eu vi essa versão não tem essa pitada inocente, tem mesmo a pitada de assustar aquelas pessoas que estão lá dentro. E aí, ao sinal de um deles, eles começam simultaneamente o burro a rirchar, o cachorro a latir, a gatinha a miar e o galo a cacarejar. E todos ao mesmo tempo fazendo aquele forféu, aquela algazarra, e com a movimentação, porque eu imagino que eles ficaram muito ansiosos, tal, e com a movimentação, e o burro nessa versão que está ali encostado com a cabeça na janela, o vidro quebra, e alguns dão conta que ele é que bate na janela para poder quebrar mesmo o vidro, mas uns dão conta que o vidro quebra com aquela algazarra, com o peso dele estar apoiado na cabeça ali, e aí eles caem dentro da casa, né, com aquela bagunça, com aquele barulho e tal. E aí falam que
os ladrões ficam extremamente assustados com todo aquele barulho que era imprevisto. Imagina quem teria coragem de ir lá e perturbar né, a casa dos ladrões, né, de bandidos perigosos e tal. E aí eles ficam assustados, a princípio com o barulho, e quando tem a quebra efetiva, né, da entrada, né, quebrando vidraças e madeiras e as coisas que estavam ali no caminho, e fica aquele bololô, porque daí quando tem nessa quebra, né, todo mundo cai, aí várias cabeças, várias patas e rabos, e ninguém entendia direito, e o medo, né, a gente com medo a gente consegue potencializar o que supostamente a nossos olhos estão vendo, né? Então a gente tem uma imaginação muito criativa, e com medo isso parece que ganha um tom a mais. E os ladrões saem desesperados, porque acham que monstros que estão invadindo a casa deles, né? Essa questão mística sempre é envolvida nas dinâmicas dos contos. E aí todos os ladrões saem correndo, né, abandonam a casa, vão para o meio do mato, ficam lá escondidinhos, e nisso os nossos personagens, né, na nossa banda, né, dos animais, ficam ali e se refastelam com toda aquela comida, com toda aquela bebida que está ali, e comem e bebem como se não fossem comer e beber por um mês, né? Eles realmente se abastecem sem nenhuma preocupação, sem nenhum pensamento do seguinte, né? Se tem que voltar a correr. Eles têm muito confiança ali no contexto onde eles se firmaram, onde eles se estabeleceram. Eles de fato assumem o local. E aí, depois de comer e beber, aí eles apagam as luzes e vão, né, caçar um lugarzinho que mais lhe apetecem para poder dormir à noite, né? Nenhuma intenção de abandonar a casa, né? Tipo, se apossaram efetivamente ali daquele local. E aí o burro vai deitar do lado de fora. O burro vai deitar do lado de fora em cima de um monte de palhas. O cachorro, ele vai deitar em cima de um tapete que fica nos fundos, nas portas do fundo da casa. A gatinha se acomoda ali próximo à lareira, que já tá se apagando, mas tem ali as brasinhas e tal, então ela fica ali no quentinho, porque é uma das vontades, né, dela ficar mesmo se repousando e descansando perto do lugar quentinho, que era a queixa da dona dela. E o galo fica numa viga no alto da casa, né, se acomoda. Então cada qual, dentro do seu escopo, dos seus interesses, das suas vontades, das suas afinidades, eles encontram o local onde eles vão repousar, né? Recuperar as energias. E aí os ladrões que fugiram, mas não foram embora, os ladrões que estão ao longe percebem, já que não tem mais a luz, né, acesa, eles acham que a casa de novo tá liberada, né? Eles percebem que depois que o medo acalma, que o nervosismo assenta, né, que os ânimos são mais equalizados, eles percebem que acham que abandonaram a casa cedo demais, sem entender direito o que é que estava acontecendo. E aí, nisso, eles resolvem que um deles precisa ir lá fazer a checagem, né? Ver o que aconteceu mesmo, se a casa está liberada, se eles podem retornar, porque não se trata apenas de ser a casa dos ladrões. Além de, obviamente, ter ali as coisas que eles tinham acabado de roubar, de furtar, ainda tinha dinheiro escondido nas dependências da casa. Então a casa realmente era a sede dos ladrões. Então eles tinham muito mais o que perder, não era só tipo o trabalho do dia, né? Eram as economias de uma vida, talvez. E aí, algumas versões dão conta que mandam o mais jovem, algumas dão conta que é o mais jovem, é que se prontifica, outros dão conta que é o mais que tem mais iniciativa, que é mais agitado, que resolve ir, que é justamente essa dinâmica, né, de se colocar, de se posicionar e de enfrentar as dinâmicas meio que, às vezes, muito... Essa questão da juventude, né, às vezes, mesmo sem ponderar os perigos que podem estar pelo caminho. O fato é que um deles vai, um dos mais jovens lá, um dos mais afeitos, vai cumprir a tarefa, e aí ele entra de pontas de pé na casa. E aí começa a procurar
é uma forma de acender uma vela, né? De acender alguma lamparina, alguma coisa ali para poder iluminar, para ele saber onde ele está indo, se tem ainda não alguma coisa lá, algum monstro, né? Ou algum fantasma, né? Que essa dinâmica mítica acaba invadindo ali a dinâmica do conto como um todo. E aí ele tá com uma vela na mão, das versões que eu vou seguir, tá com uma velinha na mão e tá caçando ali um fósforo ou uma fagulha da lareira, né, da fogueira que estava lá dentro, né? E aí ele vê as brasinhas e tal, e aí a gatinha que tá deitada perto abre os olhos, né? E fica aquele brilho natural do olhinho do gatinho. E ele pensa que é uma brasa, né? Uma brasinha da lareira. E aí ele pega e encosta a vela no olhinho da gatinha para poder acender a vela, para iluminar o local. A gatinha, que não entende muito o que está acontecendo, reativamente, ela simplesmente gruda no rosto do ladrão e arranha o rosto dele, e ele sai meio que tropeçando, meio se esquivando, fugindo, porque é um bicho, né? É uma coisa que ele não consegue entender, porque está tudo escuro. Atacou ele, né? Arranhou o rosto dele, e ele sai correndo assim, tá se tropeçando, tá indo em direção à porta do fundo, tropeça no cão, o cão morde ele, gruda na perna dele, né? Morde ele. E aí nisso os outros também já estão acordados, né? O ladrão consegue sair da casa, né? Depois que ele é mordido pelo cão que estava próximo à porta. O burro que tá lá fora já dá vários coices nele para poder pôr ele para correr mesmo, né? E ele sem entender o que estava acontecendo, porque ele não consegue, o medo, enfim, é aquilo que a gente já falou, somado à escuridão e a criatividade do temor, né? Ele não consegue racionalizar que tratam-se de animais, e o galo começa a cacarejar, né? E aí fazer o barulho, a algazarra toda, porque também foi acordado por toda aquela celeuma. E o ladrão sai correndo e volta lá pro grupo, pro bando dele, contando, desesperado, na imaginação dele. Eu vou até ler esse pedaço, porque eu acho interessante, e vou ler do livro, porque está muito parecido dos outros lugares. E aí, com isso, o ladrão voltou o mais rápido possível para seus companheiros e contou ao chefe que uma bruxa terrível tinha entrado em sua casa, cuspido e arranhado em seu rosto, com os dedos longos e ossudos. Como um homem, e aí continua, né, a bagunça que estava acontecendo lá. Como um homem com uma faca que nas mãos tinha se escondido atrás da porta e acertado as suas pernas, contando na imaginação, da maneira como ele percebeu, da maneira como ele sentiu. Como havia outro monstro preto no quintal que o atingiu com uma clava. Foi o coice, foi uma clava. E como o próprio diabo estava sentado no topo da casa gritando, joga o velhaco aqui para cima. E outros falam que ele é um juiz, né? Outras versões dão conta que ele identifica o galo como o juiz que está acusando ele, que ele é mesmo um larápio e tal, que ele precisa ser condenado e tudo mais. Depois disso, os ladrões nunca mais ousaram retornar à casa, mas os músicos ficaram satisfeitos com a sua acomodação, que se instalaram por lá e lá permaneceram, como ouso dizer, até os dias de hoje. Essa é a maneira como acaba aqui do versão do livro, e outras versões dão conta que eles ficam lá na casa mesmo, né? Fica ali por um tempo e tal, percebe que de fato os ladrões vão embora e não vão voltar mais. E aí eles, ficando mais um tempo ali na casa, eles percebem, descobrem o dinheiro, né? O fruto do roubo dos ladrões dentro da casa. E aí a partir de então eles têm recurso financeiro para ter uma vida, por toda a vida, uma vida satisfatória, confortável e segura ali naquela casa, e os quatro fazendo companhia e interagindo um com o outro e se apoiando mutuamente. E aí é essa maneira que acaba este mito em outros lugares, mas de qualquer maneira, né, acaba, os ladrões vão embora e eles ficam ali. E apesar de, no livro, acho que até por isso que no livro eles mudam o nome, né? No livro tá falando que
a viagem dos músicos nos contos que eu encontrei em vários lugares na internet trazem como os músicos de Bremen, mas eles não chegam efetivamente a Bremen, porque eles ficam ali na casa, porque eles mudam, né, o processo de destino original, também influenciado pela dinâmica do processo de transformação, que é a principal motivação, né, dessa leitura desse mito hoje, desse conto hoje. Muito bem, já falei algumas coisas ao longo do conto, né? Vou só complementar aqui. Eu acho, bom, a questão mesmo da idade, de novo, né? Há umas semanas atrás eu trouxe falando sobre os valores das pessoas maduras, né? Das pessoas que têm muito mais experiências do que os mais jovens, que não devem ser negligenciados e simplesmente postos de lado ou tido como ineficientes. Afinal de contas, eles podem e devem ser estimulados a manifestar suas outras capacidades, que é justamente o que acontece aqui com esses elementos, principalmente os 3 primeiros. O Galo não tem muito essa energia da questão da velhice, né, da não habilidade com o objetivo posto até então, mas tem a ver com a escassez, que também se soma, né, nessa questão mesmo da sanidade, da velhice, né, da escassez de vida, que é natural e né, para todos. Em algum momento a gente tem essa dinâmica de começo, meio e fim, né, e é natural que essa dinâmica de escassez de tempo de vida também se presentifique em um ou outro momento, em maior ou menor grau, para uma ou outra pessoa. Então é interessante essa motivação justamente desses 4 que não se submetem, né? Diferente, né? Com exceção do Galo, que fica ali, que eu acho interessante. Os 3 primeiros, eles trazem a energia da questão de não sucumbirem, né? Tudo bem que tem a iniciativa natural, né, impulsionada pelos instintos, né, que é o instinto de sobrevivência que te põe para correr, te põe para atacar, te põe para se defender, para poupar a própria vida, que isso é inerente, né, ao ser vivo, mas não necessariamente é apenas isso. Simbolicamente tem a ver com as disposições da gente ter a capacidade de fazer mudanças, de adaptação, de transformar efetivamente. E aí, uma das coisas que eu sempre falo com os meus queridos na terapia é: trace um norte, trace um objetivo, queiram algo e trabalhem para isso, porque não cai do céu, não é só pensamento positivo que vai fazer funcionar. Isso pode colaborar no sentido de te incentivar a criar as competências necessárias, os recursos necessários para você chegar efetivamente a concluir, a colocar aquilo em prática, né? Mas trace metas, tenha objetivos, desenvolva objetivos. E aí tem gente que não consegue, muitas vezes, nomear um objetivo, sabe? Porque tá tão em si mesmado na vida, do contexto, de como deixa a vida me levar, que se submete a todos os quereres e orientações, mesmo que robotizados, da sociedade, da família, de si próprio, né? Desses contextos que a gente tiver inserido. A dinâmica aqui do convite desse conto, um dos convites desse conto, é justamente a gente fazer a percepção de possíveis estagnações. Já falamos disso em outras maneiras, né? Em outros contos que nós trouxemos ao longo das últimas terapias em grupo. Mas é muito interessante e importante a gente ter isso em mente, né? Não é que simplesmente a gente abrir mão do que supostamente está posto. É para ver se aquilo onde nós estamos inseridos ainda nos faz sentido, ainda tem de fato ressonância com os nossos seres, com as nossas aptidões, com os nossos quereres, sabe? Porque é óbvio e natural que nós mudamos ao longo do processo de desenvolvimento de vida. E se a gente muda naturalmente com o processo de desenvolvimento de vida, é natural, é lógico e natural
que provavelmente, se você não fez também ajustes e mudanças dentro do contexto onde você estiver inserido, local, cenário, pessoas, grupos, né, posicionamentos, né, pensamentos, ideologias, se você também não fez ajuste nessa dinâmica, é absolutamente natural que você não se identifique mais aonde você está. E dar o passo para fazer a mudança necessária não é simples, naturalmente não é simples, porque aquilo é uma coisa que você conhece. Pode não estar tão bom assim, mas pelo menos é uma dinâmica, é um cenário, é um contexto, né? É uma zona, entre aspas, entre muitas aspas, uma pseudozona de conforto, porque é só porque é conhecido, mas não necessariamente é confortável mesmo. Né? E aí, esses 3 primeiros, principalmente motivados, incentivados por uma morte iminente, eles fazem a movimentação para buscar algo. Tem um norte, Bremen, cidade grande, né? Tem um norte. O Galo não tem essa premissa inicialmente, mas eu acho interessante que ele traz uma outra perspectiva, porque por vezes, por mais percepção de que a letra não serve mais, que a gente não se identifica mais ali com o contexto, mas também a gente não tem mais a motivação, não tem mais o interesse, não tem mais, às vezes, a possibilidade de traçar novas metas homéricas como essa de ir a Bremen. E aí é interessante que a postura do Galo, apesar de um tanto passiva, no sentido de se livrar ali daquela possível morte, né, que estava sendo anunciada, ele vive plena e intensamente os últimos momentos que supostamente ele teria. Né? Ele não simplesmente se dobra, ele não simplesmente se conforma, né, com o destino cruel. Não, se não tem como escapar de eventuais destinos, entre aspas, vamos vivê-lo. Né? Vamos viver intensamente o contexto onde a gente está inserido da melhor maneira que nós possamos. E é isso que o Galo traz de representatividade. E aí os nortes, né? Quando tem a possibilidade, e atento, que também é uma coisa interessante, todos eles, mas o Galo especialmente, que estava ali simplesmente esperando a morte chegar, entre aspas, não passivamente, mas vivendo efetivamente, ele está muito atento e disponível para novos cenários. Porque se ele não tivesse a movimentação de aceitar o convite, os muitos convites que nos aparecem, né, as muitas possibilidades que nos aparecem, absolutamente fora da nossa casinha, porque o Galo nem sabia onde era Bremen, ele nem tinha pensado nisso ainda. Cachorro também, porque quem iniciou essa ideia de Bremen foi o burro. Mas ele está ali disponível a fazer ajustes necessários para poder seguir em frente no seu processo de desenvolvimento. Todos eles, mas o Galo, nesse sentido, ele tem um tom interessante, porque ele não está escondido esperando a vida chegar. Ele está vivendo plenamente e atento ao que a vida tem a oferecer, experimentando efetivamente o que a vida tem a oferecer. E aí, uma outra coisa que eu acho bárbaro no conto é que, apesar do nome, na maioria dos lugares que eu encontrei, são os viajantes, os músicos de Bremen, eles não chegam a Bremen. Né? Eles não chegam à cidade grande, né? A cidade que supostamente seria o lugar perfeito, né? Seria um lugar de oportunidades. Eles estão, né, quando o Galo entra para a trupe, eles estão efetivamente atentos ao que a vida tem para oferecer. E eles abraçam essas oportunidades, não passiva e inertemente, atuantemente. Quando tem ali a possibilidade deles, seja pela versão que eles são inocentes e querem chamar a atenção bonitinho do grupo, né, de bandidos, para de alguma maneira dar alguma esmola ali para eles, ou nas outras maioria das versões que eles se veem na possibilidade de assumir ali o contexto, porque a princípio não era nem para ficar na casa, a princípio eles só queriam uma boa refeição, uma boa noite de sono, e eles lutam por isso, com os recursos que eles têm. Né, com os recursos que eles têm, somados, não separados, eles fazem a colaboração mútua, né, de inclusive subir
no ombro do outro, né, no corpo do outro, para poder fazer uma apresentação mais impactante no possível cenário difícil, né, no possível cenário hostil, né, porque a reunião, a aglutinação e a combinação desses recursos é que produz efetivamente o desfecho necessário para fazer aquele contexto se mover, se mobilizar e aceitá-los da maneira que eles são, né? Fazendo os ajustes necessários, inclusive de tirar o que não é, o que era excedente, que no caso eram os bandidos. E bancam aquele contexto e ficam ali, experimentam, né? E entendem aonde eles estão. Se não fosse bom o suficiente para eles, eu não tenho dúvida que essa trupe seguiria. Agora, é muito interessante que é o que eu sempre comecei falando, que eu sempre falo para os meus clientes, de pelo menos traçar um norte. Mas este norte pode ser necessário fazer mudanças e ajustes. E é importante a gente ter atenção nesse contexto, não por preguiça de chegar no norte, mas por eventualmente algo diferente, melhor, né, se apresentar a nós. Né? E aí não é porque você estabeleceu um determinado roteiro, um determinado objetivo, e aí você não quer abrir mão, né, de maneira fixa, rígida, né, inflexível, que daí você pode perder o que era de bom na viagem. Né? Muita gente coloca viagens e quer o destino, cara, vê a viagem, porque a viagem é que é legal, a viagem é que é a viagem. Chegando lá no destino, a maioria de nós, hoje em dia, quando a gente traça objetivos e a gente atinge esses objetivos, eu percebo que, em clínica mesmo, eu percebo que cada vez mais é complicado, é difícil, para alguns é quase impossível experimentarem a conquista da chegada no objetivo traçado, a conquista do objeto conquistado, sabe? De modo geral, as pessoas chegam em seus objetivos, conquistam os seus prêmios, concluem os seus cursos, ganham os seus projetos, né? Os seus objetivos, e já estão prontos na hora que chega no ponto final, né? Na reta final, já está com um planejamento, uma nova viagem, um novo objetivo traçado. Né? Porque não consegue ficar ali se regozijando com a conquista, que não é de graça, teve toda uma trajetória para chegar naquele contexto, mesmo que seja feito mudanças e esse contexto seja outro, ainda assim para chegar nesse novo direcionamento também houve um esforço, uma movimentação importante que tem que ser louvada, honrada, vivida, celebrada, né? Então eu acho importante isso. E aí hoje eu vou ficar por aqui com vocês. Ai, não, deixa eu só falar um negócio interessante que eu vi, que na hora que eu estava estudando esse conto, eu me lembrei daquele filme, não vou ampliar para não ficar muito grande, mas fica aqui de reflexão para vocês, de repente ampliar e explorar um pouco mais, aquele filme As Aventuras de Pi, que é de um indiano, né, que foi maravilhoso, anos atrás, procura que vocês vão amar. E aí uma família indiana que está lá fazendo a travessia do Atlântico, do Pacífico, eu não sei qual mar é aquele, e tem um problema lá e naufraga tal, e eles ficam, né, um garoto fica à deriva, preso dentro de um bote com um suposto tigre, suposto porque o filme é incrível e tem toda uma simbologia, um imaginário ali envolvido que tem essas amarrações com as imagens arquetípicas dos animais. E tem um recorte especialmente dessa questão que eu fiz a analogia desses 4 animais, embora não seja essa dinâmica da exposição, mas a simbologia arquetípica do animal. Lá no filme, a mãe ela é representada por um orangotango. O marinheiro é representado por uma zebra. E o cozinheiro é representado por uma hiena. E o Pi é o tigre, efetivamente. Né? O garoto, o personagem principal é o tigre, representado no animal do tigre.
E ali, dentro de um contexto, depois que o barco naufraga e tá ali no barquinho, né, que eles estão tentando se salvar, tá a mãe, né, quando o Pi tá contando, porque ele é resgatado no final do filme, ou no meio, não lembro, porque tem um monte de dinâmica de flashback, mas no final dessa jornada do Pi, ele é resgatado muito debilitado e está lá no hospital, e aí as autoridades estão ali colhendo informações para saber o que aconteceu com a tripulação, com o navio e tudo mais, e ele conta a história. E aí ele conta que não fala de mãe, sabe? Não fala de mãe, não fala de pessoas, efetivamente. Ele fala de animais, porque tinha vários animais sendo trazidos nessa embarcação. E aí o contexto que acontece ali, depois que tem esse naufrágio, eles estão ali lidando com a vida, com o mar, né, em polvorosa e tal. A hiena, que é representado, a hiena está tentando comer os outros animais. O tigre, ela não se mexe, porque é o tigre, efetivamente, né? O tigre está lá escondidinho, na verdade, na cena, tem essa simbologia. E aí tá o Pi ali, como pessoa física. E aí tem o orangotango, que a hiena vai lá e tenta morder, e tenta morder a zebra, tá tentando, e o Pi, que é ainda como garoto, tentando defender a galera ali. E aí fica muito tensa, muito intensa a dinâmica, enfim. Até que chega um momento que o tigre sai lá debaixo da toca dele, que estava uma lona meio coberta, um pedaço da embarcação. O tigre sai e mata a hiena, porque a hiena já tinha matado, a zebra já tinha matado a orangotango. E aí o tigre pega e mata a hiena, que no caso são as representações dessas pessoas que eu mencionei. E aí ele tá lá contando isso para as pessoas que estão interrogando ele na recuperação dele, sobre o que aconteceu e tal. E aí é muito interessante. Porque daí ele pega e conta como se fossem os personagens de pessoas mesmo. A mãe, o cozinheiro, o marinheiro, ali dentro daquela embarcação. E que acontece, né? O marinheiro tentando matar a mãe e o orangotango porque não vai caber, não tem provisões para todo mundo ali. E ele tem, né, e tem a ideia, a informação, o conhecimento do que não vai dar para todo mundo, dá para ele. E ele quer livrar, né, quer limpar o barco para ele poder ter condições efetivas de sobreviver. E aí ele conta que esse marinheiro matou a mãe, esse cozinheiro matou a mãe, esse cozinheiro matou a mãe, e que o tigre, que fica muito óbvio e claro que o tigre seria ele, mata o cozinheiro. E aí ele arremata, fala, vocês escolhem a versão que vocês querem. Que versão vocês preferem? A contada dos animais? Né? Ou a contada assim? Aí ele conta a história toda, mas eu me detive a esse recorte do filme que tem a representação desses 4 animais interessantes, e ali lutando pela vida também, nessa dinâmica muito interessante. Enfim, recomendo que vocês assistam o Pi, né, As Aventuras de Pi, na tradução em português. E em algum momento talvez eu traga As Aventuras de Pi, que é muito grande. Eu já fiz um trabalho sobre esse filme e vai ficar, sei lá, umas 3 horas de conversa seguramente. Em 1 hora a gente faz isso. E é isso, gente. A dinâmica de vocês estarem atentos se no contexto onde vocês estão já deu o que tinha que dar, né? Percebam quem são vocês hoje, se vocês ainda têm afinidade com essas pessoas, com esses grupos, com essas ideias, né? Com essas intenções, com esse cenário efetivo que vocês estão, e o que é que dá para fazer. E faz, né, gente? Faça. Vamos fazer? Vamos fazer as mudanças que são possíveis, vamos fazer experimentações, que é uma outra questão que eu tenho com os meus clientes, que às vezes eles não conseguem denominar objetivos. E aí a recomendação que eu proponho para eles é experimente, faça teste, sem compromisso de levar esses testes para sempre, né? Vá fazer experimentações mesmo, vai fazer, para falar do músico, vai fazer aula de música, vai fazer aula de canto, de dança. Se você gostar disso, legal, talvez você tenha encontrado uma coisa interessante para sua vida que possa dinamizar outras. Se não, nenhum problema, né? Ajusta, faça outras experimentações, né? Esteja aberto a coisas que você não está acostumado, com serenidade, com sabedoria, com segurança, com ética, mas esteja atento e aberto
para as disposições que aparecem à nossa frente para a gente poder se desenvolver. Essa é a proposta e a dinâmica do processo de transformação, que é um outro nome técnico que a gente chama na psicologia junguiana, é processo de individuação. Né? Vamos nos capacitar e nos desenvolver nessa dinâmica de processo de individuação. Então é isso. Eu acabei não falando no começo, mas só para deixar registrado aqui, essa dinâmica do terapia em grupo, a ideia e a proposta é justamente para criar a possibilidade de fazer esses paralelos com as histórias de mitos, contos e narrativas que a gente traga na semana, para fazer aproximações com pontos específicos dessas histórias, desses personagens, com as nossas próprias demandas, com as nossas próprias dificuldades, interesses, aptidões, né, coisas que a gente quer fazer, com base no desfecho ou no não desfecho que era esperado ali naquele contexto do conto, para ver o que é que dá para ser assimilado, introduzido, incorporado nas nossas próprias disposições da relação na vida com as outras pessoas e conosco mesmos. Então, fiquem sempre à disposição para colocar comentários aí, a gente pode trocar, pode desenvolver, pode ampliar questões que vocês possam trazer, inclusive das suas demandas pessoais, nenhum problema, fiquem muito à vontade. Hoje eu tinha combinado que eu faria contos dos irmãos Grimm no mês de julho. O mês de julho tem 5 domingos, então este é o 4º domingo que nós estamos fazendo o trabalho dos contos do Grimm, inclusive usando ele como norte, né, este livro, mas assim como eu proponho para vocês, eu não fico só nele, né, a gente vai colhendo outras informações e a gente faz um compilado. Mas eu já fiquei muito tempo com ele, então eu vou dar um tempo, né, vamos fazer outras coisas, outras mudanças, e como temos 5 semanas neste mês, a gente vai pular o domingo que vem. Então, domingo que vem não tem terapia em grupo, não vai subir vídeo, não vai estar à disposição, mas se quiserem me acessar, naturalmente, fiquem à vontade, nenhum problema. A qualquer momento que vocês tiverem acesso a essa informação. E na semana seguinte, já é agosto, e aí é mês de paz, né? Eu vou ver se eu ainda não elaborei, ainda não tenho nenhum material pronto, mas eu vou pesquisar e vou trazer questões envolvidas, provavelmente não o mês todo, porque fica cansativo o mesmo tema, eu acho que fica cansativo, eu já estava cansada de falar de Grease, eu quero ver outras coisas, quero estudar outras coisas. Então, mas eu vou trazer, sei lá, 1 ou 2 finais de semana, eu vou trazer a temática envolvida na questão do arquétipo na questão de pais, tem a paternidade e a paternagem, assim como a gente fala que tem a maternidade e a maternagem com os pais não é diferente, a dinâmica arquetípica dos pais não é diferente. Vou tentar ver mito, né, e talvez algum conto diferente, não Grimm, seguramente não Grimm, mas talvez vou tentar não trazer também africana, que eu já trouxe, eu vou tentar trazer de alguma outra etnia, de alguma outra informação para a gente poder diversificar, né? Essa é a minha proposta, então vamos fazer aqui também. Fazer coisas diferentes, se vai dar certo ou não, eu não faço a menor ideia, mas não tem problema, tudo é experiência, tudo é contexto que a gente vai agregando, que como os 4 de hoje que fizeram, né? A conjunção, né, o compartilhamento, a combinação desses recursos, em algum momento isso também se transforma em algo maior. Tá tudo certo, gente, tá tudo bem. Super beijo, até daqui 15 dias, que eu volto agora, mas fiquem bem, qualquer coisa estou por aqui, tá? Aproveitem, tchau, tchau.